A paz do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da aula do dia 22 de outubro, que tem como tema Conhecendo o Arrependimento Bíblico e Frutífero. A minha sugestão é que você leia inicialmente o texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos da lição e o texto de referência junto com seus alunos. Após essa leitura, faça uma breve introdução, de preferência conte muito bem essa história que ocorreu em Mateus, no capítulo 21, do verso 28 ao 32, que é a parábola dos dois filhos que foi contada por Jesus ao grupo que ele estava ensinando, juntamente com alguns príncipes do sacerdotes, um grupo de anciãos que se aproximam para fazer alguns questionamentos. E aí, se você ler um pouquinho antes, né, alguns versículos antes, você vai entender todo o contexto. Então, o ideal é que você explique para a sua classe o que estava acontecendo naquela ocasião. E todo aluno gosta de ouvir uma boa história. Após a explicação, a história contada, é importante saber se o aluno entendeu o que você contou. Então, a partir desse momento, você pode fazer algumas perguntas referente a esse texto, como por exemplo, para quem que Jesus estava falando, para quem que Jesus estava contando essa parábola? Essa parábola tem alguns personagens, então a gente vê o personagem de um homem, dois filhos, um que se arrepende, o outro diz que vai fazer e não faz. Ele também fala sobre quem vai entrar no reino do céu, né? Ele fala que é um grupo excluído que entra no reino do céu, e aqueles que se diziam de Deus, mas têm uma atitude falsa, na verdade, e eles não entrariam. Então você começa a fazer essas perguntas para os seus alunos para entender se eles entenderam a história, né? Definir o que é arrependimento. O blog do O Saber tem lá a lição que você pode baixar em PowerPoint, então tem a explicação do que é arrependimento, mas o ideal é que você tenha uma definição curta sobre arrependimento. Por quê? Porque facilita o aluno absorver essa definição e aquilo ficar gravado na mente dele. E sempre quando você der uma definição curta, tente repetir essa definição várias vezes junto com a classe. Você fala a primeira, a segunda, a terceira e faz com que eles repitam também 3 vezes. Outra dica importante: nunca fale somente você. Sempre peça a opinião dos alunos, né? Antes até de definir o que é arrependimento, pergunte para eles, na opinião deles, o que é arrependimento. Então, questione, pergunte sobre arrependimento. Outra forma também é pedir para que eles dêem exemplos de arrependimento verdadeiro. Então, pode ser que algum aluno fale algum testemunho pessoal ou conte alguma história que ele conheça, mas faça seu aluno falar. O terceiro item fala sobre os agentes provocadores do arrependimento. Você pode fazer uma dinâmica. E aí existem vários tipos de dinâmicas, depende da quantidade de alunos que você tem dentro de sala de aula. Você pode dividir em 2, 3, até 4, 5 grupos e fazer com que eles respondam quais são os agentes provocadores do arrependimento. Mas não somente isso, você tem que levar uma dinâmica pronta, né? Preparar essa dinâmica antes. Então você pode levar cartazes, você pode levar cartões, né? Com essas palavras, quais são esses agentes, entregar para cada grupo e pedir para que eles discutam a respeito disso durante máximo 3, 4, 5 minutos entre eles, e depois eles elegem alguém dentro do grupo para fazer essa apresentação. O item 2 fala sobre o processo do arrependimento. Você pode utilizar algum vídeo que você pode pesquisar no YouTube, um vídeo que fale a respeito desse tema, desse processo do arrependimento. No terceiro item, fala sobre os frutos do arrependimento. A minha sugestão aqui é que comece já a fazer a conclusão da aula. E na finalização, você tem a conclusão. Né? O ideal é sempre pedir para que o pastor ou o superintendente da escola dominical faça a conclusão da lição junto com o questionário. Outros exemplos também que você pode utilizar, outras dinâmicas que você pode fazer, você pode usar um tribunal,
pedir para que a turma se divida em 3 grupos e que eles façam ali um papel do juiz, o outro papel do acusado, o outro papel do advogado, e ali cada um faça a sua defesa, né? Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula.